Agora. Os benefícios da fisioterapia e também da acupuntura. Sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Alex Natal Sobrinho. Ele que é fisioterapeuta, especialista em dores crônicas. Quem é que não tem uma dorzinha, hein? Quem é que não tem uma dorzinha? Alex, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Júnior. Eu que agradeço o convite da Rádio Cidade em estar aqui podendo falar um pouquinho dos benefícios da acupuntura e da fisioterapia, não só no alívio da dor, mas em outros momentos da saúde das pessoas. Hoje vivemos um mundo agitado de estresse, de grande violência, que muitas vezes agride o nosso corpo, e nós interiorizamos muitas vezes isso e faz com que nós fiquemos doentes. E nós temos então o benefício aí, não só da fisioterapia, mas da acupuntura, para que a gente possa ajudar as pessoas nesse sentido. Quais são as dores mais comuns que acometem um ser humano? Então, dentro da área de reabilitação física, o fisioterapeuta atua em várias áreas. Na questão da ortopedia, né, a questão das dores, nós temos muito atendimento hoje em patologias da coluna vertebral, patologias articulares, principalmente as artroses de joelho e as patologias de ombro. Essas acho que são as patologias as mais comuns. Ó, só lembrar o ouvinte que nós estamos falando de saúde, nós não estamos falando de doença, hein? É de saúde que nós estamos falando. Se você tem uma dor, o Alex veio aqui para resolver o seu problema de dor. Então, nós estamos falando de saúde, não é de doença, hein? Uma brincadeira que a gente faz, porque tem muita gente que enxerga o lado ruim. E para quem enxerga o lado bom, a gente fala de saúde. Para quem enxerga o lado ruim, a gente estaria falando de doença. Seria a mesma coisa, né, Alex? Exatamente. A gente tem que diferenciar isso, né? A saúde, que significa o bem-estar físico e mental das pessoas, né? Quando a gente coloca o indivíduo nos eixos, a gente fala na acupuntura em equilíbrio energético, né? Quando a gente consegue reequilibrar o organismo, as pessoas se tornam mais sadias. Muita gente sofre hoje de dor de cabeça. Dor de cabeça tem... o que a fisioterapia reserva para as pessoas, por exemplo, que têm dor de cabeça? Essa dor pode ser alguma coisa relacionada à questão muscular, ou pode ser algum organismo ali interno que estaria com problema, por exemplo, estou com problema no rim, estou com problema no estômago, no fígado, o fígado principalmente da dor de cabeça. Isso daí pode ser resolvido muitas vezes com só a fisioterapia ou em alguns casos até a acupuntura. Veja bem, existe a enxaqueca, né, que é essa dor de cabeça muitas vezes crônica que as pessoas têm. A enxaqueca ela pode ser de várias origens. Quando ela trata-se de uma origem postural ou uma de origem muscular, a fisioterapia e a acupuntura têm benefícios. Faz com que o indivíduo consiga usar menos medicamentos, né? Porque a gente sabe que o uso, as pessoas se automedicam muito hoje para a dor de cabeça. E o medicamento vai para o estômago, né? Isso, e vai fazer mal muitas vezes para o rim, para o fígado. Então, se você tem, por exemplo, uma cervicalgia, que é uma tensão muscular na coluna cervical, você pode ter dor de cabeça. Através de aparelhos, nós temos um aparelho que chama TENS, que é uma estimulação elétrica associada à aplicação de acupuntura. Você faz com que haja uma liberação de endorfinas, que são substâncias do próprio organismo, e a pessoa consegue um alívio dessa dor sem o uso de medicamento. Então você consegue sim, muitas vezes, tirar o paciente de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, só com o uso da fisioterapia ou também da acupuntura. Tem muita gente que acorda com dor de cabeça
mas acorda assim com dor de cabeça e fala, mas eu não comi nada, eu não fiz nada. E aí passa o tempo, essa pessoa vai lá, por exemplo, um caso que eu conheço, a pessoa vai ver, ela tinha o tal do bruxismo. Ela ficava rangendo os dentes aí, ou apertando o maxilar ali, e acordava diariamente com dor de cabeça. O bruxismo também é outra dor que acomete muita gente, né? De um tempo para cá, então, mais ainda aquele estresse do dia a dia acaba gerando essa dor. Muitos noturnos, né? E outros até diurno. Exatamente, Júnior. O bruxismo, na verdade, ele reflete uma tensão emocional, né? O indivíduo que tem um estresse, que tem uma jornada de trabalho muito longa, que passa por períodos de tribulações, muitas vezes dorme mal e faz com que haja o bruxismo. Esse ranger dos dentes, ele afeta a articulação temporomandibular, que é uma articulação que a gente tem na face, e isso pode gerar dor de cabeça. A acupuntura trata isso também, a gente consegue alguns pontos de acupuntura onde você diminui essa tensão, e um ponto muito favorável da acupuntura também é você tratar a questão emocional, o equilíbrio, o estresse, a ansiedade, né? Você consegue, controlando isso, diminuir essas dores. Em alguns casos de bruxismo, é indicado também que o indivíduo passe por um bucomaxilo, que existem aparelhos ortodônticos que ele usa durante a noite para que haja um repouso da musculatura e que não haja um atrito entre os dentes. Como é que faz para aquela pessoa que tem medo de agulha? Essa pessoa não vai fazer acupuntura jamais. Ou tem algum tratamento para tirar esse medo de agulha? Então, isso é um grande estigma, na verdade, porque as pessoas às vezes associam a acupuntura à questão de tomar uma injeção, né? Quando toma-se uma injeção, uma vacina, é dolorido. Mas, na verdade, a acupuntura é um pequeno estímulo da agulha. É uma penetração superficial na pele. Dói bem menos do que qualquer seringa. Exatamente. É uma dor, assim, um limiar de dor muito pequeno em relação ao benefício que ela causa. Então, às vezes as pessoas têm esse medo, a gente conversa numa avaliação, acalma a pessoa. Existem pessoas que a gente não usa agulha, você pode usar outros, existem, por exemplo, pontos de prata, pontos de ouro, estímulos com semente, auriculoterapia. Existem outras técnicas também de pontos que a gente estimula os chakras, que são os meridianos da acupuntura, sem agulha, né? Quando a pessoa realmente ela tem trauma, ela não quer, você pode se beneficiar de outras maneiras. Mas de forma geral, ela é bem aceita e ela é quase indolor. Não é uma injeção, não é uma vacina, é uma penetração subcutânea muito superficial. Ela é praticamente indolor em relação ao benefício que ela traz. E esses outros tratamentos que você disse aí, a auriculoterapia, eles têm o mesmo efeito da acupuntura? Na verdade, tem o mesmo efeito. Ela não é tão eficaz como a acupuntura sistêmica. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a acupuntura sistêmica, que trabalham todos os pontos meridianos do corpo. No caso da aurículo, da reflexologia, da quiroacupuntura, ela tem uma ação reflexa. Então, por exemplo, você estimula no pavilhão auditivo, na orelha, os pontos reflexos do seu corpo. Ela traz os benefícios, mas os benefícios indiretos. De forma geral, ao meu ver, a acupuntura sistêmica, que é aquela que envolve todo o corpo, traz mais benefícios ao indivíduo. Como é que funciona a acupuntura? O que faz quando você espeta ali aquela agulha ali? Qual é o efeito? O que ela faz ali naquele ponto? Na verdade, a acupuntura ela é uma medicina chinesa, né? Uma medicina milenar chinesa, onde existem os meridianos do corpo, né? Existem vários meridianos que você estimula os órgãos internos e a parte externa do corpo.
No caso da acupuntura, quando você põe um ponto de agulha no paciente, você faz que haja uma liberação de endorfinas e de serotoninas, que a gente chama de opioides, de substâncias analgésicas e anti-inflamatórias do próprio organismo. Então, quando você escolhe um ponto de acupuntura e estimula esse ponto com uma agulha, você está fazendo que o próprio indivíduo produza substâncias benéficas ao seu organismo, evitando assim o excesso, né, ou o uso de muita medicação. E aquelas agulhas, eu já vi alguma coisa nesse sentido, aquelas agulhas que elas são aquecidas. Se coloca fogo, aquece a agulha. Na verdade não é agulha, aquilo a gente chama de moxa-bustão. Moxa. Moxa. O moxa são pontos são os mesmos pontos da acupuntura que a gente usa, mas é usado uma planta que é a artemisia. É uma erva medicinal que você acende e você faz pontos de aquecimento nos chakras. Então você usa os mesmos meridianos da acupuntura, mas sem uso de agulha, usando a moxa-bustão. Existem moxas que é como se fosse um bastão, existem moxas que são adesivas, mas de qualquer forma ela é feita com aquecimento. Existe algum tratamento, por exemplo, para a pessoa que tem aquela ansiedade e joga tudo na comida, tem aquela fome desgraçada ali, e a acupuntura ela consegue tirar a fome da pessoa? Existe tratamento assim, nesse nível? Veja só, para a questão da obesidade ou da ansiedade da pessoa que come em excesso, na verdade não existe, quer emagrecer, indivíduos que querem emagrecer, a gente sempre coloca o seguinte para o paciente: não existe milagre. Para você controlar a alimentação, para você ter uma dieta, para você perder peso, você tem que passar por uma dieta de restrição alimentar, você tem que fazer exercícios físicos. O que a acupuntura auxilia nesse caso é que quando as pessoas entram no processo de dieta, de restrição ou de reeducação alimentar e num processo de atividade física, ela gera um processo de ansiedade. Essa pessoa se torna mais ansiosa, mais nervosa, e aí sim a acupuntura vai auxiliar nesse processo. Então é importante que ele faça acupuntura para controlar a ansiedade, mas que ele consiga levar à frente uma reeducação alimentar e um tipo de atividade de condicionamento físico, principalmente os exercícios aeróbicos, né? No caso da fisioterapia, existem dentro da fisioterapia a cinesioterapia, que são a prática de exercícios. Então a acupuntura na ansiedade vai ajudar, vai melhorar, mas não adianta você dizer: não, eu vou pôr umas agulhinhas no corpo e vou continuar comendo tudo que eu como sem fazer nada, sentadinho, e vou emagrecer. Isso é um grande engano. Estamos conversando com o Alex Natal Sobrinho, ele que é fisioterapeuta especialista em dores crônicas. Alex, as pessoas que sofrem aí, principalmente com aquelas dores na coluna, na cervical, nos músculos, nas costas, muitas doenças, muitas dores desse tipo estão relacionadas à postura. Você pega muitos problemas relacionados à postura, que às vezes só com uma orientação postural a pessoa acaba resolvendo praticamente aí 80%, sei lá, até mais daquele problema de dores, ou dorme mal, pescoço torto, travesseiro mais baixo, sem travesseiro, ou travesseiro alto, esse tipo de coisa? Com certeza. Hoje em dia a gente sabe que os problemas de postura atingem muito a questão, então, associadas à dor crônica, principalmente dores na coluna vertebral. Existem técnicas como o RPG, que é a reeducação postural global, e existem técnicas de exercícios corretivos que a gente ensina ao paciente, exercícios posturais, alongamentos, exercícios de fortalecimento,
que auxiliam e vão fazer com que esse indivíduo diminua a sua dor. Mas é importante que haja junto um trabalho preventivo, porque, como você disse, as pessoas muitas vezes dormem erradamente, numa posição ruim, um travesseiro errado, um colchão fora de padrão, muitas vezes no sofá, deitam de qualquer jeito no sofá, na mesa mesmo, na postura de se alimentar, às vezes um jovem na escola, na questão de como sentar-se na carteira do colégio. Então tudo isso você tem que fazer um trabalho de orientação. Então você faz um trabalho preventivo, que é o de orientação, e um trabalho curativo, que são os exercícios corretivos. Mas é bem possível, com a fisioterapia, você melhorar a questão da postura e fazer com que esse indivíduo diminua as suas dores. Nós tivemos agora, nos últimos 20 anos, né? 20 anos que o celular está aí para todos usarem, né? E agora com os smartphones piorou. Todo mundo fica com aquele pescoço para baixo para ler o celular e muitos não percebem, mas aí ficam com aquela dor nas costas, nos ombros e também no pescoço. Essas dores também vocês conseguem tirar, seja com a massagem ou até mesmo com a fisioterapia ou até um tratamento unindo as duas coisas? Consegue, né? Na verdade, isso que você está dizendo é uma verdade. As pessoas fazem uso aí de aparelhos eletrônicos, todo mundo hoje em dia, e desenvolve uma coisa que chama cifose dorsal. Essa questão de protusão da cabeça, né? A inclinação da cabeça para frente, abaixando para ter que olhar o celular, para digitar, você desenvolve um desvio da coluna vertebral, que é uma cifose. Isso pode gerar tensão muscular e gerar dor. Então você vai com orientação, com exercícios, com acupuntura, com a fisioterapia, você consegue aliviar. Mas eu sempre alerto que é importante o trabalho preventivo, porque senão fica uma coisa crônica, né? Você trata o indivíduo e ele continua na mesma postura. Então ele vai ser um eterno paciente, né? Aquele que nunca tem alta. Você trata e ele continua com dor. Você trata e ele continua com dor. Então é importante você tratar a dor, você fazer os meios, pode ser com a massagem, pode ser com os aparelhos de fisioterapia que nós temos, que é a eletroterapia, pode ser com o estímulo da acupuntura, mas é importante que você saliente e faça as correções posturais com esse indivíduo. Aqueles atletas de fim de semana que resolvem sair aí fazer a sua atividade física, ou pior ainda, aqueles que olham no calendário e falam, nossa, o verão tá aí, e aí eu tenho que ganhar aquele tempo que eu perdi o ano inteiro, agora vou fazer todo o exercício que eu quero estar com o corpinho em forma para o carnaval ou para o verão, para eu ir na praia, ficar bonito na praia. E essas pessoas aí, parece aquelas dores que elas nem imaginam, né, Alex? Com certeza. Acho que o maior índice de lesões musculares, tendinosas, lesões principalmente da articulação do joelho e tornozelo, vem decorrente desses aí chamados atletas de final de semana, né? Ou aqueles que esporadicamente fazem alguma atividade física. Porque a atividade física, ela é boa, ela é necessária, ela faz bem ao organismo, mas ela tem que ter um trabalho de condicionamento e de rotina. Então não adianta você querer jogar bola uma vez por ano. Então o seu risco de lesões aí é muito maior. Então a gente pega pacientes, eu como faço atendimento home care domiciliar, muitas vezes o paciente me chama com uma lesão muscular, uma ruptura tendinosa, uma lesão ligamentar, justamente, às vezes foi num churrasco aí, nunca jogou bola, foi lá e resolveu jogar bola. Ou fazia 5 anos aí que não fazia nada e resolveu ir dar uma corrida na avenida. Então, muitas vezes o exercício feito erradamente traz riscos à saúde, né? E traz lesões. A gente pega muito isso, né? Eu trabalhei 22 anos em clínica de ortopedia, em consultório,
e todos os dias apareciam esses pacientes. Então a gente sempre orienta que o indivíduo faça um trabalho de condicionamento com regularidade. Alex, trabalhar muito tempo sentado, quais os riscos para a saúde dessas pessoas que trabalham sempre sentadas ali e às vezes não levantam nem para tomar água, nem para ir ao banheiro? Isso daí pode dar problemas aí, por exemplo, nos quadris, problemas de má circulação. Então, na verdade, o trabalhar sentado, sem fazer nada além disso, classifica esse indivíduo dentro de um sedentarismo, né? O sedentarismo não é bom para ninguém. E muitas vezes a questão da posição sentado, trabalhando o dia todo, você corre riscos de desenvolver distúrbios cardiovasculares, né? Você pode ter um processo de atrofia muscular, principalmente nas pernas, que não faz atividade. Você pode desenvolver dores crônicas da coluna, dores no quadril. Então é interessante, né? Existem aí até empresas aí que a fisioterapia atua nessa área preventiva também com a ginástica laboral. Então existem, por exemplo, empresas onde o indivíduo trabalha muitas horas sentado, a empresa contrata um fisioterapeuta e esse fisioterapeuta vai até lá e monta um esquema de ginástica laboral. São exercícios leves, mas rotineiros, que o indivíduo faz antes de entrar para o posto de trabalho e depois a hora que ele sai. Então é um benefício. Isso daí já ajuda bastante. Já ajuda, porque muitas vezes o indivíduo é muito sedentário e com a ginástica laboral você consegue, né, fazer com que esse indivíduo faça alguma coisa, tenha a experiência corporal de alguma atividade de alongamento, de fortalecimento. Então, algumas empresas têm investido nisso, em fazer com que esse indivíduo saia do sedentarismo. Alex, queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios. Falaríamos aí o dia todo sobre isso daí, tem muita coisa para perguntar sobre isso. Com certeza. O corpo humano tem muita coisa, né? Muita coisa, muitas dores crônicas, inclusive. Quem quiser saber mais sobre a fisioterapia, a acupuntura, você tem algum site, algum endereço na rede social, telefone para contato, inclusive agradecer aí aos ouvintes que mandaram perguntas. Essas perguntas serão encaminhadas diretamente aí para o Alex, que as responderá para você. Então, eu agradeço muito a oportunidade, Júnior, de estar aqui na rádio. Eu queria divulgar o meu trabalho, que eu faço um atendimento domiciliar hoje. Eu sou fisioterapeuta home care. Eu vou até a casa das pessoas, porque muitas vezes é mais confortável a pessoa ser atendida no seu domicílio. Eu vou deixar o meu celular aqui, o meu WhatsApp. Tenho página no Instagram, no Facebook. As pessoas pelo WhatsApp podem me perguntarem encaminhar as perguntas que você tem. O meu WhatsApp celular é 973552134. Fico à disposição, né, para qualquer dúvida dos seus ouvintes aqui, e que eu possa aí, dentro da minha área de atuação, ajudar e beneficiar as pessoas.